Opa! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o renascimento do Survival Horror, que parece estar realmente voltando com tudo, tá? Você provavelmente já notou ou viu algum meme, como esse aqui que tá rolando, comentando que o gênero tá de volta ao seu auge. E cara, não é exagero não. Tem muito lançamento bom vindo por aí, alguns outros que já chegaram, trazendo de volta aquele clima, né, de tensão, de medo, susto, de jumpscare, né, desespero, que tanto marcou o gênero nos anos 90 e 2000. Com os antigos Resident Evil, até com Dead Space também, Silent Hill, né? Então fica até o final porque eu vou falar de cada um desses jogos, falar sobre novidades e expectativas e o que isso significa pro gênero, né? Bora lá. O Survival Horror foi um dos gêneros que explodiu entre a década de 90 e o começo dos anos 2000. Franquias como Resident Evil, Silent Hill, Alone in the Dark e Dead Space foram alguns dos principais nomes. Mas depois de um tempo, principalmente ali pelos anos 2010, né? O gênero meio que deu uma esfriada, ele morreu um pouquinho. Como, por exemplo, Resident Evil, né, que a maioria dos jogos foram se transformando em jogos de ação, né, do que de terror de fato, né. Só que agora, de uns 3, 4 anos pra cá, parece que o mercado ele voltou, né, viu que a parte de ação não era o que pegava de fato, né, nesses jogos. Só mostra o quanto de potencial tem esse gênero, né. Desde lá no começo, né, da época dos anos 90 pra 2000. Cara, isso não é à toa não, sabe. Os jogos foram extremamente revolucionários pra época, né, fora a nostalgia que dá na galera que joga hoje em dia, né, que jogou antigamente joga hoje em dia. Então vamos começar a falar aqui pelo Resident Evil Requiem, que é o Resident Evil 9. Ele ainda tá um pouco misterioso, né? Não tem tantas informações sobre, mas já foi divulgado, né? E ele vai continuar explorando o universo da franquia com uma pegada mais sombria, né? Assim como ele fez nos outros jogos, né, anteriores, 7 e 8. E, na minha opinião, a Capcom, ela vem acertando muito nesses últimos anos, né? Em relação aos Resident Evil, né? Porque eles fizeram um remake do Resident Evil 2, do 3, fizeram um Village, né? E aí acabaram resgatando aquela atmosfera, né? De terror, de tensão. E, cara, as expectativas pro Requiem eu imagino que seja bem alta, né? Justamente porque os fãs querem uma história mais séria, não soco, porrada, soco em pedra, enfim, não tinha lógica nenhuma essas coisas, né? だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクションそういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますのでアクション Agora falando do Silent Hill, depois de décadas sem novidades, a Konami anunciou não só o remake de Silent Hill 2, né, que já saiu, mas também o Silent Hill F, que vem com uma temática mais oriental, né, ambientado no Japão nos anos 60. Os trailers já mostraram um tom pesado, sombrio, com aquele terror psicológico que é característico da série. Pra quem é fã, né, quem realmente curte muito a franquia de Silent Hill, deve estar bem emocionado, né? Agora falando de zumbi, a gente também tem um Dying Light The Beast, que essa franquia ela sempre teve um pezinho no survival horror, né? Mas ele misturava o parkour e a ação. E pelo que está sendo divulgado, né, o The Beast ele vai trazer um foco ainda maior em sobrevivência, como era antigamente, né, nos outros jogos, e com menos munição, né? Ambientes mais estilizados na temática de terror e um clima muito mais pesado. Outro também que voltou foi o Dead Space, né? O remake do primeiro jogo que foi muito bem recebido com os gráficos atualizados, né? A ambientação também que foi muito bem desenvolvida, os sons. Enfim, um jogo que realmente dá medo, né? Eu particularmente joguei um pouquinho e, cara, a mecânica de você ter os recursos escassos, né, é característica de qualquer survival horror, né? Então, em Dead Space tem bastante disso, né? Trazendo essa atualização, né, de um jogo que é bem antigo, acabou ficando mais interessante ainda. Claro, né, como eu falei de Resident Evil, não tem como não falar de Resident Evil 4 Remake, que é um dos jogos mais amados da franquia, que ganhou uma versão totalmente reimaginada. Se você for dar uma olhada, parece até um outro jogo, né, apesar de ter alguns aspectos ainda da versão anterior, né, mas ele não deixa de manter a essência original do jogo, que é a parte tensa, né, do terror. Claro, né, como eu tinha comentado agora há pouco, a mecânica de recursos escassos, né, que é muito importante para manter sempre esse clima sufocante, né. Enfim, muita gente diz que é o melhor remake da série até então, né? Apesar de não ter existido tantos, né? Alguns que aconteceram foram mais antigamente, então acaba que hoje em dia tem muito mais tecnologia para implementar de forma mais positiva nos jogos. Together. Thanks. O Alan Wake 2, ele também chega para engrossar bastante essa lista, que depois de anos e anos e anos do primeiro jogo, finalmente a história foi expandida, onde o escritor ele foi preso num pesadelo de terror. A Remedy prometeu, né, uma experiência mais focada no horror psicológico, e foi exatamente o que aconteceu, né? Para quem jogou, tá ligado no que eu tô falando.
E por fim, temos Eu imagino que seja Eu que fala, que é um projeto indie super ambicioso para quem assistiu os trailers. Com certeza vai achar o jogo extremamente bom, pelo menos pelo que tá apresentando ali, né? Mas muita gente também vai falar que talvez aquilo ali não seja verdade, né? Porque tá muito interessante para ser verdade. Então pode ser só uma tech demo mesmo, sabe? Que eles implementaram ali para ficar bonito, mas não necessariamente vai ser igual ao jogo, né? Apesar de que se for exatamente daquela forma ali, o jogo com certeza vai fazer um sucesso absurdo. Bom, falando da minha experiência, eu nunca fui de jogar muito, né, quando eu era mais novo. Não porque eu não gostava, mas porque eu não tinha contato com isso, né? Eu não tinha videogame, não tinha computador. E aí eu só fui conhecendo mesmo conforme eu fui crescendo e ganhando autonomia para obter os meios necessários para jogar. Tanto que o primeiro de todos, né, que eu joguei do gênero foi o Resident Evil 4. Eu confesso que eu não gostava muito, mas com o tempo eu fui aprendendo a apreciar o game e deslanchei. Eu joguei Resident Evil 0, joguei o 2, o 1, o 5 e o 6 eu skipei, né, porque eu não gostei, joguei o 7, joguei o 8, mas eu fui conseguindo criar o gosto pela coisa. E hoje, ver que esses jogos voltaram pra ficar é muito satisfatório, principalmente quando envolve mecânicas inéditas, né, como o Will tá apresentando, que eu realmente espero que seja do jeito que tá aparecendo. Mas enfim, vamos ficar de aguardo aí. Bom, o que dá pra tirar de tudo isso, né? Survival Horror, ele tá de volta ao centro das atenções. As grandes empresas acabaram percebendo que o público, né, que já tinha apresentado positividade nessa categoria de game, ainda consegue consumir com bastante frequência, né? Tentando experimentar algumas experiências intensas, né? Algumas coisas que realmente dão medo, né? Que hoje em dia tá muito difícil achar um jogo que realmente você fica com medo de jogar, mas que ao mesmo tempo a história seja marcante. Ter uma ambientação bem desenvolvida, aquelas músicas também. Enfim, se você curte esse gênero, né, esse é o melhor momento para você ficar de olho, né, porque os próximos anos prometem. Bom, é isso, gente. Se você gostou aí, é só deixar o likezão, comentar o que você acha também sobre essa volta dos jogos, né, de Survival Horror. Enfim, é isso, gente. Tamo junto, até o próximo.